Mises, o Revolucionário. Tempo estimado de leitura: 8 minutos. Disse que há alguns anos, quando Bill Buckley estava no início de sua carreira de palestrante universitário, e era um pouco mais tolerante com os libertários do que é hoje, 1981, ele certa vez escreveu 2 nomes no quadro negro, dramatizando assim bem o ponto em que os estudantes em sua classe estavam sendo apresentados com apenas um lado do grande debate mundial entre capitalismo e socialismo. O nome do defensor do socialismo democrático, acho que era Harold Laski, ou John Dewey, foi reconhecido pela maioria dos presentes. O nome de Ludwig von Mises era inteiramente desconhecido para eles. Desnecessário dizer que a situação basicamente não melhorou desde então, a menos talvez, no sentido de que a maioria dos estudantes universitários agora reconheceria o nome de William F. Buckley Jr. Como foi possível que a grande maioria dos estudantes de economia e ciências sociais, mesmo nas universidades de elite americanas, não estejam completamente familiarizadas com Mises? Até o New York Times, em sua notícia na época de sua morte, em outubro de 1973, chamou Mises de um dos principais economistas deste século, e Milton Friedman, embora de uma tradição completamente diferente de pensamento econômico, o chamou de um dos maiores economistas de todos os tempos. Mas Mises foi ainda mais do que um grande economista. Em todo o mundo, entre pessoas instruídas, na Europa de língua alemã, na França, na Grã-Bretanha, na América Latina, em nosso próprio país, Mises era famoso como o grande defensor do século XX de uma escola de pensamento que se poderia dizer ter uma certa importância histórica e certa respeitabilidade intelectual, aquela que começou com Adam Smith, David Hume e Turgot, e incluiu Humboldt, Bentham, Benjamin Constant, Tocqueville, Acton, Bombaverk, William Graham Sonner, Herbert Spencer, Pareto e muitos outros. À primeira vista, alguém poderia pensar que essa posição reconhecida por si só daria a Mises o direito de ser apresentado dentro do cenário pluralista do mundo acadêmico de esquerda. E depois havia as realizações científicas de Mises que eram extraordinárias. Por exemplo, todos os lados admitem que em toda a discussão que gira em torno da viabilidade de um sistema de planejamento econômico central, Mises desempenhou papel-chave. Muito possivelmente, o grande escândalo intelectual, ainda não admitido, do século passado foi que o vasto movimento marxista internacional, incluindo milhares e milhares de pensadores profissionais em todos os campos, por gerações se contentou em discutir toda a questão do capitalismo versus socialismo apenas em termos dos supostos defeitos do capitalismo. A questão de como e quão bem uma economia socialista funcionaria foi evitada como tabu. Foi a realização de Mises, e um sinal de sua soberba independência de espírito, ter afastado o mantra devoto de simplesmente não se falar de tais coisas, e ter apresentado de forma abrangente e convincente os problemas inerentes à tentativa de cálculo econômico racional, em uma situação em que não existe mercado para bens de produção. Qualquer pessoa familiarizada com os problemas estruturais com os quais os países comunistas mais avançados se deparam continuamente e com o debate sobre o socialismo de mercado, perceberá o significado e a relevância contínua do trabalho de Mises somente neste campo. Como então podemos explicar o fato de que aqueles que conseguiram levar um Laski e um Thorstein Veblen, ou mesmo um Walter Lippmann e um Kenneth Galbraith, a sério como filósofos sociais importantes de alguma forma nunca conseguiram familiarizar seus alunos com Mises ou mostrar-lhe os graus de reconhecimento público e respeito que lhe eram devidos? Ele nunca foi, por exemplo, presidente da American Economic Association. Pelo menos parte da resposta, eu acho, está no que Jacques Ellul, em uma calorosa homenagem, chamou de intransigência de Mises. Mises era um doutrinário completo e um lutador incansável e implacável por sua doutrina. Por mais de 60 anos ele esteve em guerra com o espírito de sua época, e com todas as escolas políticas avançadas, vitoriosas ou meramente modernas, de esquerda e de direita. Década após década, ele lutou contra o militarismo, o protecionismo, o inflacionismo, todas as variedades de socialismo e todas as políticas do Estado intervencionista. E durante a maior parte desse tempo ele esteve sozinho ou praticamente sozinho. A totalidade e a intensidade duradoura da Batalha de Mises só podiam ser alimentadas por um profundo senso interior da verdade e do valor supremo das ideias pelas quais ele lutava. Isso,
Assim como seu temperamento, supõe-se, ajudou a produzir uma arrogância definida em seu tom, ou qualidade, apodítica, como alguns de nós no seminário de Mises a chamavam carinhosamente, usando uma de suas palavras favoritas, que era a última coisa que acadêmicos de esquerda e social-democratas poderiam aceitar em um defensor de uma visão que consideravam apenas marginalmente digna de tolerância para começar. Isso explicaria em grande parte, eu acho, pelo reconhecimento um pouco maior que foi concedido a Friedrich Hayek, mesmo antes de seu muito merecido prêmio Nobel. Hayek é temperamentalmente muito mais moderado em expressão do que Mises jamais foi, preferindo, por exemplo, evitar o velho slogan de laissez-faire. E é difícil imaginar Mises fazendo um gesto como Hayek ao dedicar o caminho da servidão a socialistas de todos os partidos. Mas a falta de reconhecimento parece não ter influenciado ou desviado Mises em nada. Em vez disso, ele continuou seu trabalho, década após década, acumulando contribuições para a teoria econômica, desenvolvendo a estrutura teórica da escola austríaca, e a partir de sua compreensão das leis da atividade econômica, elaborando, corrigindo e atualizando a grande filosofia social do liberalismo clássico. Agora, dentro da tradição liberal clássica, distinções podem ser traçadas. Uma muito importante é entre o que pode ser chamado de liberais, conservadores e radicais. Mises pertencia à segunda categoria, e nessa base pode ser contrastado com autores, por exemplo, como Macaulay, Tocqueville e Ortega Y Gasset. Havia muito pouco de Whig em Mises. As virtudes alardeadas das aristocracias, a alegada necessidade de uma base religiosa para a coesão social, a reverência pela tradição, de alguma forma, sempre eram as tradições autoritárias que deveriam ser reverenciadas, e nunca as tradições de pensamento livre e rebelião, o medo do emergente homem-massa, que estava estragando as coisas para seus superiores intelectuais e sociais. Toda a crítica cultural que mais tarde forneceu uma base substancial para o ataque à sociedade de consumo. Nada disso encontrou lugar no pensamento de Mises. Para dar um exemplo, Tocqueville em Democracia na América, a certa altura clama: nada concebível é tão mesquinho, tão insípido, tão cheio de interesses mesquinhos, em uma palavra, tão antipoético, quanto a vida de um homem nos Estados Unidos. Se esse julgamento é verdadeiro ou não, Mises nunca se daria ao trabalho de fazê-lo. Como liberal utilitarista, ele tinha mais respeito pelos padrões pelos quais as pessoas comuns julgam a qualidade de suas próprias vidas. É altamente duvidoso que Mises tenha sentido algum dos escrúpulos de liberais como Tocqueville na americanização do mundo. Na verdade, sua atitude em relação aos Estados Unidos seria um bom critério aproximado para categorizar os liberais clássicos como radicais ou conservadores. Mises, então, era um liberal radical, na linha dos radicais filosóficos e dos homens de Manchester. Todos os elementos do liberalismo radical estão lá. Em primeiro lugar, e mais básico, seu racionalismo intransigente, reiterado repetidamente. Sintomático do fato de Mises evitar tudo o que ele consideraria místico e obscurantista no pensamento social, é o fato de que eu saiba, ele nunca em todos os seus escritos publicados menciona Edmund Burke, exceto no contexto de alguém que, em aliança com autores como Maistre, foi, em última análise, um oponente filosófico do mundo liberal em desenvolvimento. Existe o seu utilitarismo, tomando o fim da política não como o bem mas o bem-estar humano, como homens e mulheres individualmente o definem para si mesmos. A sua defesa da paz, que na tradição daqueles liberais do século XIX mais intimamente identificados com a doutrina do laissez-faire total Richard Cobden, John Bright, Frederic Bastiat e Herbert Spencer, ele baseia na subestrutura econômica do livre comércio. E mais surpreendente, há em Mises uma preocupação basicamente democrática, e em um sentido importante, um igualitarismo, de tal forma que isso requer um comentário especial. A visão fundamentalmente democrática e igualitária de Mises não deve, é claro, ser entendida em termos de crença em alguma igualdade inata de talentos ou igualdade de renda. Quando Mises discute a grande questão da igualdade, ele não tem em mente uma utopia de fantasia futura, onde cada um contará absolutamente por um e nenhum por mais de um, mas sim as condições empíricas sob as quais os seres humanos se viram até agora em várias sociedades. Quais foram realmente as condições de classe, status, grau e privilégio na história da humanidade, e que diferença faz o capitalismo?
A história das sociedades pré-capitalistas é uma história de escravidão, servidão e privilégios de casta e classe nas formas mais degradantes. É a história feita por donos de escravos, nobres guerreiros e fabricantes de eunucos, por reis, suas amantes e cortesãos, por sacerdotes e outros intelectuais mandarins, por parasitas e opressores de todos os tipos. O capitalismo muda todo o centro de gravidade da sociedade. O mundo virou de cabeça para baixo, como as tropas de Lord Cornwallis disseram em Yorkton. Na afirmação banal, mais verdadeira e sociologicamente enormemente importante, cada dólar, seja na posse de alguém totalmente desprovido das graças sociais, de alguém de nascimento inferior, de um judeu, de um negro, de alguém que ninguém nunca ouviu falar, é igual a qualquer outro dólar e comanda produtos e serviços no mercado que pessoas talentosas devem estruturar suas vidas para fornecer. Como Marx e Engels observaram, o mercado derruba todas as muralhas chinesas e nivela o mundo de status e privilégios tradicionais que o Ocidente herdou da Idade Média. É o ariete da grande revolução democrática dos tempos modernos. Mises sustentou que a pseudo-revolução que o socialismo traria é muito mais provável de levar ao ressurgimento da sociedade de status, à redegradação das massas à posição de peões controladas por uma elite que se atribuiria ao papel principal no melodrama heróico. O homem conscientemente faz sua própria história. No que diz respeito ao calibre e qualidade do pensamento de Mises, minha opinião é que ele é capaz de penetrar no cerne de questões importantes, onde outros autores normalmente esgotam suas capacidades em pontos periféricos. Alguns dos meus exemplos favoritos são suas discussões sobre controle operário, que promete se tornar o sistema social preferido da esquerda em muitos países ocidentais, e da filosofia social marxista, da qual Mises trata em vários de seus livros, mais amplamente e incisivamente em Teoria e História. Na conjunção desta breve discussão de grande alcance intelectual, raciocínio rigoroso e a orgulhosa defesa dos valores liberais clássicos, o leitor pode vislumbrar algo do caráter distinto de Mises como filósofo social. Nenhuma apreciação de Mises seria completa sem dizer algo, ainda que inadequado, sobre o homem e o indivíduo. A imensa erudição de Mises, lembrando outros acadêmicos de língua alemã, como Max Weber e Joseph Schumpeter, que pareciam se basear na possibilidade de que algum dia todas as enciclopédias poderiam muito bem simplesmente desaparecer das prateleiras. A clareza cartesiana de suas apresentações em aula, é preciso um mestre para apresentar um assunto complexo de forma simples, seu respeito pela vida da razão, evidente em cada gesto e olhar, sua cortesia, gentileza e compreensão mesmo com iniciantes, seu verdadeiro humor, do tipo proverbialmente criado nas grandes cidades, semelhante ao dos berlinenses, dos parisienses e dos nova-iorquinos, só que vienense mais suave. Deixe-me apenas dizer que ter conhecido o grande Mises quando jovem, tende a criar na mente padrões para toda a vida do que um intelectual ideal deveria ser. Julgar outros acadêmicos que seguem o curso comum de professor universitário em Chicago, Princeton ou Harvard por esses padrões, que quase nunca são encontrados em outros acadêmicos, é simplesmente uma piada, mas seria injusto julgá-los por tais padrões. Aqui estamos falando de dois tipos inteiramente diferentes de seres humanos. Foi totalmente apropriado para Murray Rothbard, no obituário que ele escreveu para Mises no Libertarian Forum, acrescentar estas palavras do Adonais de Shelley, e é apropriado para nós relembrá-las no ano do centenário de Mises. Para aqueles que ele pode emprestar, ele não toma nada. Glória daqueles que fizeram do mundo sua presa. E ele está reunido aos reis do pensamento, que travaram contenda com a decadência de seu tempo. E do passado são tudo o que não pode passar. Finalmente, para o leitor sério de política e filosofia social, que nunca estudou Mises, meu conselho seria remediar essa omissão o mais rápido possível. Isso economizará muito esforço desperdiçado no caminho da verdade nessas questões. Liberalismo ou burocracia seria um bom começo, ou para aqueles com interesse especial na história do século XX, governo onipotente, ou seu socialismo, que continua sendo para mim o melhor livro que já li nas ciências sociais. Considerando o lugar absolutamente crítico que os Estados Unidos ocupam hoje na civilização ocidental, seria realmente uma tragédia se alguns professores do establishment conseguissem impedir que jovens americanos inteligentes se familiarizassem com a rica herança de
Ideias que Ludwig von Mises nos deixou.